Fala pessoal, boa noite. Sempre que eu abro a caixinha de perguntas aqui, o pessoal manda, faz uma live, abre uma live aí. E eu tava aqui agora dando uma olhada nos estudos, porque normalmente quando eu tô em algum culto assim, alguma ministração, alguma palestra, enfim, eu gosto de ir tomando nota, fazendo notas, e de vez em quando tá revisitando essas notas para ver se ainda faz sentido, para dar uma olhada, relembrar aquilo que eu anotei. E eu tava fazendo isso aqui agora, dando uma olhada nessas anotações. Normalmente eu pego frases assim, anoto frases que eu falo que na hora fazem muito sentido para mim. E eu tava revisitando agora essas anotações e resolvi abrir uma live aqui para compartilhar um pouco com vocês sobre essas minhas anotações pessoais. Espero que vocês gostem. Eu vou falando as frases e vou fazendo um comentário em cima das frases. A primeira frase que eu tenho aqui anotada é: no final das contas, não vai importar o que você fez, mas se ele te conhece. Essa frase eu achei bem interessante, porque a gente se apega muito em estar fazendo algo para Deus, em estar fazendo algo para Jesus. A sociedade, a forma que a gente vive, ela foi moldada para que a gente precise fazer algo para receber algo em troca, quando na verdade o reino de Deus é invertido. A gente recebeu algo e por isso a gente faz. Então a Bíblia diz que não é simplesmente sobre o que a gente faz para Ele, mas se Ele nos conhece. Tem até uma passagem em Mateus que diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E é interessante essa passagem de Mateus, porque diz aqui: em teu nome não expulsamos muitos demônios e não realizamos muitos milagres. Quando a gente está em algum culto, na igreja, assim, a gente vê demônios sendo expulsos e milagres acontecendo, a gente tende automaticamente a entender que tem muito de Deus acontecendo ali, quando na verdade aqui a gente vê que depois Deus pode dizer que nunca conheceu quem fez essas obras. Então, não que eu esteja querendo dizer que isso não vem de Deus, mas que isso não é uma prova de que é de Deus. E aqui a ênfase é em você esquecer um pouco do que você pode fazer para Deus, mas em querer conhecer mais Ele, em se aprofundar um pouco no relacionamento com Ele. Então, eu acho que essa questão de a gente deixar um pouco de lado sobre estar fazendo algo para Deus. Deus fez algo por nós. Jesus morreu na cruz, Ele fez isso por nós e por isso nós fazemos algo. E o que nós fazemos é nos aprofundar no conhecimento dEle, no relacionamento com Ele. A próxima frase que eu tenho aqui é: quando você vai para o secreto, não é para você ver Deus, é para Deus te ver. Você vê Deus no seu próximo. A gente está a todo momento buscando experiências sobrenaturais, experiências divinas, quando na verdade o que existe de mais divino, o que existe de mais santo, vamos assim dizer, é em a gente estar amando o próximo. Em 1 Coríntios 13 diz que tem diversos dons, o conhecimento de toda a ciência, mas o maior de todos os dons é o amor. Então assim,
A gente, quando vai para o secreto, não é buscando uma experiência com Deus. A gente vai para se entregar para Deus, para que Ele faça algo por nós. E a gente vê Deus no próximo. A gente vê Deus quando a gente está na rua. A gente vê Deus quando a gente vê uma pessoa necessitada na rua, precisando de ajuda. Então, eu acho que aqui fica um pouco da nossa reflexão. Imagina se quando você estiver na rua, quando você está na rua, se toda pessoa que você vê, você imaginar que aquela pessoa é a imagem e semelhança de Deus. E se você puder ver que aquela pessoa, se você pudesse ver Deus naquela pessoa, então eu acho que traz uma perspectiva um pouco diferente aqui sobre o que é Deus e como você se relaciona com Deus. Uma outra frase que tem essa eu até postei recentemente e gerou um pouco de polêmica aqui, que a frase é: pare de falar de Deus para as pessoas e comece a falar das pessoas para Deus. Algumas pessoas falaram, e o ID, e você pregar, evangelizar. Eu sou totalmente a favor disso, é um mandamento você evangelizar, você ir atrás, você falar de Deus. Mas o ponto aqui tem muitas pessoas que ficam querendo empurrar Deus goela abaixo nas outras pessoas, enquanto elas simplesmente poderiam estar orando por aquelas pessoas, poderiam estar pedindo para Deus tocar aquelas pessoas, poderiam estar pedindo para Deus se apresentar para aquelas pessoas, e não simplesmente eu tentar fazer com que eu vou falar de Deus aqui, vou falar de Deus todo dia aqui para a pessoa e essa pessoa vai querer Deus. Você tem orado para Deus tocar aquela pessoa, para aquela pessoa se interessar por Deus? Então, não é para você não evangelizar, isso é necessário, mas o quanto você tem falado daquela pessoa para Deus nas suas orações. Uma próxima frase aqui, se você achar que hoje você é livre por fazer as suas vontades, em breve você será escravo delas. Essa frase ela é muito atual porque assim, a gente vive na época que, em tese, é a sociedade mais livre. A sociedade que pode ser o que quiser, pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser. E só que um contraponto em relação a isso é que também a gente vive num momento em que é a sociedade mais depressiva, é a sociedade mais ansiosa, é a sociedade que mais toma remédio, é a sociedade que mais comete suicídio. Então, será que essa busca pelo prazer, essa busca desenfreada pelo prazer é a resposta para a felicidade, a resposta para as nossas vidas? E eu acho que a liberdade não está em você se entregar aos seus prazeres, mas em você conseguir controlar o seu instinto, você controlar o seu animal, você ser livre é você ter a liberdade de falar não diante das circunstâncias. Porque quando você simplesmente se entrega ao seu instinto, aos prazeres, você não está sendo livre, você só está sendo levado pelos seus instintos. Então, a liberdade está no não, está em você escolher. Você também pode ir para o sim, só que a liberdade está na sua escolha, não simplesmente você se entregar aos seus prazeres. A próxima frase que eu tenho aqui é: a espera de um avivamento coletivo não pode mais ser desculpa para não viver um avivamento pessoal. Essa frase ela fala muito sobre autorresponsabilidade. Esse é um tema que está super em alta no mundo como um todo. Porque assim, é muito fácil a gente estar culpando as circunstâncias, a gente está culpando o entorno de nós, culpando uma pessoa, culpando uma situação, para mascarar aquilo que na verdade a gente deveria estar fazendo, aquilo que nós deveríamos estar assumindo. É muito fácil eu chegar na igreja, não prestar atenção no culto e falar que é culpa do pastor. É muito fácil eu não ler a Bíblia falando que eu não tenho tempo porque meu chefe exige muito de mim,
quando na verdade a gente precisa ter a autorresponsabilidade. Eu ficar falando, não, nossa, eu sonho, eu anseio por um avivamento no Brasil, eu quero ver um avivamento no Brasil, só que o que você tem feito? O que eu tenho feito? O que nós temos feito por esse avivamento no Brasil? Esse avivamento que teve recentemente nos Estados Unidos, ele começou com provavelmente uma pessoa, duas, três, e foi se tornando aquilo do tamanho que tornou. Então assim, a gente fica esperando que o avivamento aconteça para que eu possa participar dele, quando na verdade você pode ser o início de um avivamento. Então, não simplesmente no avivamento, mas a responsabilidade pessoal tem que estar em tudo. Se algo deu certo, a responsabilidade é minha, é por minha causa. Se algo deu errado, a responsabilidade também é minha. A próxima frase é: quando o pão é multiplicado, não é para você comer, mas é para você servir. Eu anotei essa frase aqui porque, ao meu ver, ela marca a virada de chave na caminhada cristã. Porque quando a gente conhece Deus, quando a gente conhece Jesus, a gente chega com fome. E a gente chega com fome, então quando o pão é multiplicado, a gente quer comer, a gente está com fome. Então a gente vai, a gente fica comendo, a gente se alimenta daquele pão que foi multiplicado. Só que existe um momento também, que é quando você se torna um seguidor de Jesus, quando você se torna um discípulo de Jesus, que você precisa não apenas se alimentar, mas você também precisa passar aquilo adiante, você precisa estar alimentando o próximo. Então, quando o pão é multiplicado, eu não preciso simplesmente ficar maravilhado, nossa, o pão foi multiplicado. Mas tá bom, o pão foi multiplicado, agora é hora de eu alimentar as outras pessoas que ainda estão com fome. Vamos para a próxima frase aqui. Se todas as coisas de ruim que acontecem comigo eu achar que é o diabo, vou pensar que preciso de libertação e não de arrependimento. Não dê crédito ao diabo nem às coisas ruins que acontecem ao seu redor. Essa aqui é clássica, né? A gente achar que tudo de ruim que acontece é o diabo. Não, nossa, essa luta aqui é o diabo, é o diabo, é o diabo. E o problema da gente achar que tudo de ruim que acontece com a gente é o diabo, a gente vai achar que a gente precisa de libertação. Quando nem sempre é assim. Pode ser que seja, pode ser. Mas eu raramente vejo alguém falando assim, nossa, essa luta que eu tô passando, graças a Deus, Deus me deu essa luta aqui, amém. Quando assim, se a gente for ver a história de Jó, por exemplo, ele via que aquilo, da mesma forma que Deus deu para ele, Deus também podia tirar. Então ele sabia que tudo estava no controle de Deus, e independente da situação que ele estivesse, independente do que ele estivesse passando, ele estava louvando a Deus, ele estava dando glória a Deus. Porque não é sobre a minha atual circunstância, mas é sobre quem Deus é. Então a gente precisa perder um pouco essa ideia de que tudo de ruim que acontece é o diabo. Não vamos dar crédito para o diabo, vamos prestar atenção no que Deus tem feito e que Ele é o caminho, Ele é a chave para a gente conseguir vencer essas situações difíceis que a gente tende a achar normalmente que é o diabo. Vamos para a próxima frase aqui. Pessoal, vocês estão curtindo aí? Comenta aí para eu saber. Se não estão gostando também, pode falar. Compartilha com alguém aí que você acha que faz sentido. A próxima frase que eu tenho aqui é: eu não quero estar perto de Cristo, eu quero estar em Cristo, porque estar perto é estar fora. Essa frase fala muito comigo, porque assim, muitas pessoas, e eu me incluo nisso, se contentam a estar próximas de Deus. Quando na verdade, quando eu tô próximo de casa, eu tô fora de casa. Eu não quero tá próximo de casa, eu quero estar dentro de casa. Quando Jesus voltar, eu não quero estar próximo, eu quero estar dentro.
eu quero estar no reino. Então, assim, a gente se contenta com muito pouco. Às vezes é uma oração que eu faço ali de manhã, quando eu acordo, faço uma oração ali, 5, 10 minutinhos, sinto a presença de Deus, ok, legal, e fico nessa. E acho que pra mim é isso. Quando na verdade, estar em Cristo é muito além disso. É quando você reconhece Cristo em todas as suas atitudes, é quando você reconhece Cristo na sua mentalidade, nas suas palavras. Eu nem lembro do conteúdo desse livro, mas tem um livro que eu li há um bom tempo atrás que chama Em Seus Passos, O que Faria Jesus? E para mim, estar em Cristo é justamente você ter essa mentalidade de o que Jesus faria nessa situação. Que atitude Jesus tomaria nessa situação? Quando eu vejo alguém com fome na rua, o que Jesus faria nessa situação? Quando eu vejo alguém chorando, o que Jesus faria nessa situação? Quando alguém grita comigo, o que Jesus faria nessa situação? Quando alguém cospe na minha cara, o que Jesus faria nessa situação? E então, assim, para mim, quanto mais próximo a sua atitude for da atitude que Jesus teria, mais perto e mais chance você tem de estar nele. Então, assim, essa frase me impactou demais, porque eu não quero estar próximo de Cristo, eu quero estar em Cristo. Porque estar perto é estar fora, e eu não quero estar fora. Vamos para a próxima frase aqui. Eu erro bem menos confiando nas pessoas. A ordem não foi avaliar, mas foi amar. Eu queria, assim, quantas vezes a gente já viu alguém falando: ah não, já acreditei demais nas pessoas, já confiei demais nas pessoas, agora eu não confio mais. Ah, eu já estou na igreja faz 10 anos, eu já vi isso muitas vezes acontecer, agora não sei o quê. Quando na verdade, Deus não falou pra gente estar avaliando os outros. Essa não é a nossa função. E é engraçado que quanto mais tempo a gente está na igreja, mais a gente se acha digno, mais a gente se acha justo para estar avaliando os outros. Quando na verdade estar avaliando os outros não foi um mandamento. O mandamento foi amar. A gente simplesmente tem que amar. A gente não tem que ficar com a régua ali medindo o outro. A gente tem que amar o outro. Não é a nossa função estar julgando o outro. Então, assim, tem pessoa que não confia em ninguém, nem na própria sombra. E tem pessoas que confiam em todo mundo. E aqui Deus fala que a nossa ordem foi amar. É melhor você acreditar, você cumprir o mandamento de que Jesus te passou, de estar amando o próximo, confiando nele, do que não cumprir o mandamento. Porque a gente não tem que ficar... a partir do momento que a gente fica tentando julgar o outro, avaliar o outro, tem aquela passagem que diz: antes de você falar do outro, tira a trava do seu olho. Então o mandamento é amar, o mandamento não é a gente avaliar o outro. Essa aqui eu acho uma das melhores que eu tenho anotado aqui para hoje, que é: Jesus nunca constrangeu ninguém com a sua santidade, Jesus constrangia com o seu amor. Jesus, sendo Deus encarnado, ele nunca precisou falar que ele era Deus, que ele era extremamente santo para poder constranger alguém, para poder corrigir alguém. Jesus, ele constrangia através do amor. Inclusive, um dos motivos pelo qual ele foi crucificado é porque os judeus esperavam um Deus completamente diferente. Um Deus que com a sua grandíssima santidade, que com seu grandíssimo poder justificasse Israel e tal, quando na verdade não, ele veio da forma que deveria ser, da forma invertida, da forma bagunçada, da forma que as pessoas não esperavam. Ele veio e constrangia com o seu amor. E esse não era o modelo de Deus
que as pessoas esperavam. Então, assim, isso, se Jesus, foi Deus encarnado, Deus que se fez homem, não constrangia as pessoas com a sua santidade, porque eu acho que por ser mais santo que alguém, por jejuar mais, por orar mais, eu vou constranger o outro. Então, a gente tem que tentar buscar sempre estar constrangendo o outro através do amor. Tem a última frase aqui anotada. Você só pode amar as pessoas quando você é livre delas, pois não espera nada em troca. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele nos amava e ele não esperava nada em troca da gente. Ele fez aquilo simplesmente porque ele nos amava. Quando você faz algo para alguém esperando algo em troca, na verdade você tem um interesse por trás. Você está fazendo aquilo por você, porque você está esperando algo em troca. Então você não é livre. Então o verdadeiro amor, ele é livre. Esse exemplo é muito bom quando eu acho que um amor de mãe para filho, um amor de pai para filho, quando é um amor incondicional. E eu acho que Deus usa essa questão de pai, de ser Deus pai, para justamente mostrar que o amor dele é um amor incondicional. Quantas vezes você vê os filhos fazendo o que eles fazem, independente do que for, e os pais, o pai e a mãe, amam ele incondicionalmente. Às vezes até irmão, irmã, primo, família, o que for, as pessoas abandonam, mas o pai e a mãe vão amar ele incondicionalmente. Então isso é o verdadeiro amor, quando você é livre do que aquela pessoa pode te devolver, do que aquela pessoa pode te trazer em troca pelo que você faz. Bom, pessoal, acabaram as frases aqui. Para quem chegou no meio, só para contextualizar um pouco aqui o que eu estou fazendo. São umas anotações pessoais que normalmente eu faço quando eu estou em um culto, uma ministração, algo do tipo. Eu vou tomando nota e de vez em quando eu vou revisitando elas para ver se faz sentido ou não, relembrar de algumas. E eu estava fazendo isso hoje e resolvi compartilhar com vocês, mas daí no Reels ia ficar meio curto, não ia dar, ia virar um monte de Reels. E como vocês sempre pedem para estar abrindo uma live ali quando eu abro a caixinha de perguntas, resolvi compartilhar aqui com vocês. Essas foram as frases de hoje. Para quem chegou agora e não conseguiu pegar, eu vou deixar a live salva ali no feed. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, compartilha com quem você acha que faz sentido e deixa um comentário lá. Eu vou subir agora a live, deixa um comentário. Essa é a primeira live que eu faço, então assim, quero saber se fez sentido, se faz sentido eu continuar, tá repetindo, adaptando o formato. Pode deixar sugestão lá também, porque críticas são sempre muito bem-vindas. Obrigado para todo mundo aí que acompanhou. Espero que tenha feito sentido para alguém, espero que tenha sido relevante para alguém. E em breve tô de volta aqui compartilhando mais algumas anotações minhas. E se quiserem deixar sugestão lá também de conteúdo, eu quero ouvir vocês para saber como que eu posso estar sendo cada vez mais relevante aqui para vocês que me acompanham. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Boa noite.